Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Tamanha alegria, satisfação estarmos na casa do Senhor, prestando este culto memorável de adoração e glorificação a Ele, aos irmãos, amigos que estão neste momento pelos nossos canais, mídias sociais, que receba a palavra de Deus nesta noite, sobre aquilo que Deus tem para o seu coração. Graças a Deus que nos dá a vitória, pois nós estamos crendo no Senhor, que nós estamos saindo de um período difícil, enquanto Jesus não vem, para que voltemos a glorificar ao Senhor nos templos, prestando culto a Ele, com a liberdade que nós temos no nosso país, de continuarmos pregando a palavra, louvando ao Senhor, adorando a Ele, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesses dias que nós passamos, parece que desconectados com parte da sociedade e até mesmo sem revermos ou não encontrarmos com alguns irmãos, mas não deixando de estar conectado com Deus, com a sua palavra, com os céus, com o jejum, oração, consagração. E por efeito destes, que Deus tem agido, está agindo e ainda irá agir no meio desta sociedade, de um mundo que precisa de Deus, de um mundo que precisa de Cristo. Nós estamos atravessando, aonde mais nós falamos sobre uma pandemia chamada Covid-19, mas aproveitando a ocasião, muitas pessoas não estão se atentando por um vírus chamado pecado. E este vírus, ele mata mais do que a Covid-19, ele mata mais do que o HIV, mas ainda há um sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário, para você que está à escuta de nossa voz, e até mesmo nos assistindo por imagem. Jesus quer te curar nesta noite, deste vírus chamado pecado. Meus amados irmãos, por gentileza, abra comigo. Nós vamos fazer aí uma conexão de 3 textos. Nós iremos evidenciar uma mensagem temática. Quero louvar a Deus pelo honroso convite e espaço que foi cedido através do nosso pastor presidente, pastor Cleivson. A nossa gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, para sermos instrumentos aqui do Senhor. E durante estes 30 minutos, de uma forma panorâmica e sintetizada, nós falaremos um pouco sobre a doutrina do pecado, o vírus chamado pecado. Haveremos de ler em Gênesis, no capítulo 3, versículos do 1º até o versículo 12, depois os irmãos, por gentileza, já abram na carta que Paulo vai escrever aos irmãos em Roma, no capítulo 5, leremos a partir do versículo 12, e depois nós faremos também uma conexão com a primeira epístola de João, no capítulo 1, e leremos o versículo 7. Nós vamos conectar nestes textos, para que tenhamos o entendimento nesta noite. Todos os irmãos acharam? Diz-nos assim a palavra para os irmãos que aqui estão, como você também, que está nos assistindo, receba esta palavra no nome de Jesus.
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber o que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Epístola de Paulo aos irmãos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 12, 19, que assim nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E por fim, primeira epístola de João, no capítulo 1, o verso 7, que assim nos diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Assentai-vos, obrigado. Meus amados irmãos, quando nós aqui refletimos na palavra do Senhor, estamos falando de uma das doutrinas que elencam a nossa teologia e fazem parte daquilo que nós conclamamos como o plano de salvação de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo para a humanidade. Ainda antes de nós entrarmos aqui na palavra, como Paulo bem escreveu, nós precisamos ter o entendimento de que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente falando. Quando nós olhamos o pecado de Adão e Eva, aonde vai originar-se o pecado original, nós vamos criar-se um entendimento que, primeiro, do pecado original, vai haver na sua atmosfera espiritual a criação do mal. Nós vamos observar na figura do rei de Tiro, quando Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 15, quando este rei trava uma batalha querendo ser maior e além do que o Altíssimo. E este pecado, porque Deus, ao criar os homens, ao dar livre-arbítrio aos anjos, Deus não os reprimiu, trazendo a liberdade de que todos teriam o seu poder de decisão, consciência,
para que tomassem as suas ações. E foi por esta liberdade que Satanás criou a sua rebelião, querendo ser maior do que Deus. Isso na atmosfera espiritual, quando agora na atmosfera humana e terrena, o pecado vai originar-se, trazendo como a nomenclatura do pecado original, advindo do pecado de Adão e de Eva. Adão e Eva estavam no paraíso e recebem uma ordem para que não usufruíssem do conhecimento, do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Dada a largada, quando agora estes estavam na dispensação da inocência, fecha-se a porta da dispensação da inocência, para abrir a porta agora da dispensação da consciência. Eles teriam consciência, saberiam o que estavam fazendo, e por engano e pelo engano de Satanás, para serem igual a Deus, pensarem igual a Deus, terem um entendimento como se fosse Deus. E é aí que, através de duas visões teológicas, no quarto século, que nós conhecemos de dois pensadores, que um vai assim afirmar que nós não somos advindos da descendência de Adão, que não foi através de Adão que nós levamos o nome de pecadores, e que através de Adão nós não recebemos por nome aquele que foi considerado os nossos pais, que inauguraram para a nossa geração, ou na raça humana, o pecado original. Enquanto isso, pela visão de um pensador chamado Pelágio, ele assim afirma que o homem, quando ele vai nascer, independente do pecado de Adão, ele vai conhecer o mundo mau, neutro daquilo que nós acreditamos, e que lá na frente o apóstolo Paulo vai evidenciar que nós somos da raiz do pecado dos nossos primeiros pais, chamado Adão e Eva. Enquanto isso, haverá um confronto de ilações, e vem no primeiro milênio da igreja, no primeiro ou um dos primeiros séculos da igreja, também um pensador teólogo por nome de Agostinho, e ele vai confrontar esta linhagem de Pelágio, dizendo que nós somos sim advindos da semente pecaminosa de Adão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fazendo inerente, confirmando o pensamento do apóstolo Paulo, que nós evidenciamos aqui, e ainda iremos falar que os nossos primeiros pais pecaram no Éden. Nós somos fruto da geração deste pecado. Quando agora fecha-se a dispensação da consciência ou da inocência para termos acesso, através de Adão e Eva, à dispensação da consciência. Lembremos que a consciência, ela é o tribunal da alma. Quando Adão e Eva vai pecar, eles agora não estão simplesmente com acesso ao entendimento, ao conhecimento do bem e do mal, mas agora também eles passam a ter acesso ao tribunal da alma, que é a consciência. Ainda que o homem peque e fique por si escondido, ainda que o homem peque e não tenha alguém para o apontar, mas há uma consciência chamada tribunal da alma, e é sobre ela que nós somos compungidos pelo Espírito e convencidos que pelos nossos pecados nós precisamos de um remédio chamado sangue de Jesus, que combate todos os nossos pecados. Nós vamos agora observar que, fazendo a alusão, conectando e também confirmando essa visão de Agostinho, Paulo, sobre aquilo que nós lemos aqui, vai escrever que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Paulo também vai nos lembrar através da sua epístola no capítulo 5, que nós evidenciamos aqui no versículo 19, também fazendo alusão ao pecado original, confirmando a teoria de Agostinho, mas como também da Bíblia Sagrada, porque o coração do homem é má desde a sua meninice. Gênesis capítulo 8, 21, melhor dizendo, porque o coração do homem é má desde a sua meninice. E aí também vem Jó no capítulo 25 e o verso 4, como pois seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Vem o salmista também no Salmo de número 51, evidenciando que nós somos aderidos do pecado original, e eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Salmos 51 e 5. Este pecado, a imputação do pecado, ele é atribuído a nós. Adão pecou, transgrediu a lei do Senhor. Isso nos atingiu como também descendentes da semente de Adão. Somos terceirizados disso. O pecado original, que assim é chamado, deriva-se de Adão, que é o tronco original deste pecado que é inserido em nós. Em contrapartida, também existe os pecados atuais, ou por que não falar o pecado atual? O pecado original é o pecado que nós herdamos de Adão. O pecado atual é aqueles pecados que nós convivemos, que mais temos as nossas práticas, ao pensar, ao refletirmos, ao falarmos, ao procedermos, a forma que nós nos colocamos diante da sociedade, diante do nosso próximo. O pecado atual são aquelas ações externas que nós executamos por meio do corpo. São também todos aqueles maus pensamentos conscientes, porque todos pecamos. Lá na frente, o apóstolo Paulo vai falar, lá na epístola aos Gálatas, no capítulo 5, que nestes pecados atuais, existem alguns elencados como obras da carne. A lista é diversa, e nós somos aderidos a estes pecados, porque nós somos da descendência pecaminosa, mas ainda confiantes na fé em Cristo, que todos os dias recorremos ao remédio, chamado sangue de Jesus, que há esperança para este mundo, que nos purifica de todo pecado. Eu não sei, a você que está nos assistindo, seja no tablet, no celular, no canal televisivo e até mesmo no computador, muitas pessoas nesta era, durante este século, para aqueles que estão apresentando, nunca presenciaram algo tão alarmante como esta peste que tem trazido medo para uma sociedade que não está apenas em crise moral, não apenas em crise social, mas também em crise espiritual. Uma prova disso é que muitos, por este momento, estão tirando as suas vidas, não sabem o que fazer, estão vivendo de um lado para o outro, desesperados, com medo, não têm acesso, muitas vezes mesmo ouvindo a palavra de Deus, não dando vazão a ela, não procurando o remédio chamado sangue de Jesus, e parte para decisões que não são advindas do sacrifício e do poder remidor de Jesus na cruz do Calvário. Mas você que está nos assistindo nesta noite, nesta hora, seja no seu quarto, na sua sala, no seu trabalho,
trabalho na plataforma do outro lado do Brasil. Há esperança para a sua alma. Não tire a sua vida. A pandemia chamada pecado pode estar lastrando a sua vida. O diabo pode estar inserindo em sua mente que as portas se fecharam pela prostituição, o adultério, os crimes que você cometeu. Não há solução para a sua vida, mas da parte de Cristo Jesus, a igreja está se reunindo aqui, e nós estamos aqui para dizer que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus te liberta desta pandemia chamada pecado. O sangue de Cristo Jesus não é a cloroquina, não é remédio ainda na evidência se vai dar certo ou não, criado em laboratório, mas é um sangue testado há milhares de anos atrás, pelo sangue que desceu da cruz do Calvário, e foi comprovado, inclusive por nós que estamos aqui dizendo: o sangue de Jesus nos curou, o sangue de Jesus nos libertou. Estávamos oprimidos pelo pecado, estávamos doentes para morrer, mas o sangue de Jesus nos curou, e Ele quer curar a sua vida e a sua alma deste pecado. Você que está na escuta de nossa voz, o sangue de Jesus pode te curar nesta hora. Não tire a sua vida, não tome estes remédios, não tome esta decisão que está no seu coração, não. O sangue de Jesus ainda pode te libertar de todo o pecado. Aleluia. Quando nós falamos ainda pecado original, o pecado que foi imputado a nós, pecados atuais, não podemos esquecer também de um pecado que muitas vezes pouco é falado, mas é um pecado que nós também seremos inseridos, lembrados e também cobrados, conforme Tiago vai escrever na sua epístola no capítulo 4 e no verso 17. O pecado da omissão, aquilo que nós precisamos fazer e não fazemos. Pecado não é só aquilo que eu faço, pecado também é aquilo que eu deixo de fazer. Quando Tiago escreve: aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago capítulo 4 versículo 17, vou repetir: aquele pois que sabe fazer o bem e não sabe, este também comete pecado. Grave isso, não é só o mal que fazemos, mas também o bem que deixamos de fazer. Não é só o mal que fazemos, mas também o bem que deixamos de fazer. Isso chama-se pecado por omissão. Existem coisas que nós ficamos em nosso modo estático, achando que por nosso bel prazer, por nada falar, por nada agir, por nada executar, nós seremos livres da ira vindoura. Mas nós precisamos reagir, fazer o bem, porque nós também seremos cobrados por aquilo que nós deixamos de fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos o sentido ou estudamos a teoria da palavra pecado, a palavra pecado, que é uma só, mas traz vários sentidos que podemos entender, que nós não podemos infligir a lei de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós erramos, a característica principal do pecado é que todos os seus aspectos é que ele está direcionado contra Deus, a glória de Deus, a santidade
santidade de Deus evidencia o quanto somos pecadores. A santidade de Deus, a graça de Jesus, a glória de Deus, a perfeição da criação evidencia o quanto somos miseráveis, pecadores, carentes da graça de Cristo Jesus. Quer uma prova disso? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade e em poder de ser. Temos o entendimento que quando nós pecamos ou deixamos de pecar, achamos que isso está inserido simplesmente no poder da nossa consciência, mas o pecado que nós pecamos, advindo da descendência de Adão, executando os pecados atuais, ele não só inflige a nós, ele não só faz mal a nós, mas também ele inflige os mandamentos do Senhor, a glória de Deus, a santidade de Deus. Meus amados irmãos, quando nós falamos da doutrina do pecado, nós vamos ser submetidos a um estudo sobre muito mais do que a teologia chamada pecado. Nós estudamos a martiologia, o estudo do pecado, advindo de vários sentidos de significado, a transgressão deliberada, consciente das leis estabelecidas por Deus. Pecar significa ainda mais do que errar o alvo estabelecido pelo Criador ao homem. Ratar, hamartia, falhar, desviar, não acertar o seu fim, errar o alvo. Mais do que isso em seu sentido, uma tortuosidade no sentido próprio, conservando assim a forma original. Quando nós pecamos, o seu sentido também, além de errar o alvo, é sair da direção. Não é somente errar o alvo, como também deixar de acertá-lo. É uma forma de sairmos da direção, no sentido de uma vida tortuosa, no sentido próprio, conservando assim a forma original, quando a serpente que é torta, curvada de todos os seus movimentos e ações. Mais do que isso, relacionado a isso também, traz o sentido de dobrar, contorcer, torcer para um lado, para o outro. É por isso que não acerta o alvo. Vem também advindo a iniquidade, a inclinação que é má dentro do ser humano, uma direção tortuosa para que peque contra Deus. Aí nós somos submetidos a lembrar da missão de João Batista, que profetizado por Isaías no capítulo 40, ele agora recebe a missão. E o Novo Testamento vai evidenciar isso, que ele veio para preparar o caminho do Senhor. João Batista, como um precursor de Cristo, veio para preparar o caminho do Senhor, para aqueles que aceitassem a Cristo, dessem vazão ao sangue de Cristo, ao seu arrependimento. Assim o texto vai dizer: aqueles que não podem errar o alvo, aqueles que não podem seguir por caminhos tortuosos, vai lembrar de João Batista preparando o caminho do Senhor. Isaías capítulo 40, versos de 3 a 4. Preparai o caminho do Senhor, endireitai ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está
torto se endireitará, e o que está torto se endireitará, e o que está áspero se aplanará. Ei, você que vive uma vida de pecado, sabe por que o pecado existe? Sabe por que o pecado veio a este mundo? Sabe por que de tudo isso? Há uma consequência, há uma razão. Jesus morreu para derrotar o pecado, a cruz existe para derrotar o pecado, o sangue foi vertido para derrotar o pecado. João Batista preparou o caminho de Cristo para que nós que estávamos tortos, em uma vida miserável pelo pecado, um dia teríamos nossas vidas endireitadas, e hoje nós estamos aqui dizendo glória a Deus, porque nós éramos tortos e Jesus nos endireitou pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ainda inerente ao pecado, a palavra transgressão, que é uma raiz da sua anomia, significa violação da lei, a desordem, a anarquia, e ainda é o declínio para a margem esquerda ou direita de uma linha da santidade de Deus. Literalmente, isso quer dizer ir além do limite traçado. Não basta errar o alvo, não basta também não acertar o alvo, é ir além de um limite traçado por Deus. Como está a sua vida? A você que está nos assistindo nesta noite, a todos nós que aqui estamos, como está a nossa vida? Mas nós não podemos errar o alvo, nós não podemos sair do caminho que Deus traçou na cruz do Calvário. Conectados ainda ao pecado, o verdadeiro sentido, o pecado também é iniquidade, aquilo que separa, de acordo com um conceito, aquilo que nos coloca longe, à distância. Lembremos do profeta Isaías, quando profetizou: os nossos pecados, as nossas iniquidades nos faz separarmos de Deus. Quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus, nós nos afastamos de Deus, porque Deus é santo. Mais do que isso, relacionados ao pecado, temos também o delito, o crime, a culpa, o pecado, a ofensa, a rebeldia, a transgressão. Mais do que isso, traz o sentido de rebelar-se, sublevar-se da vida. Oh, meus amados irmãos, é quando contrapomos entre o bem e o mal, entre o mandamento e o pecado, entre o código e a infração. Não há homem justo. Deus, olhando para ou do céu, não viu um homem sequer. Não há homem que não peque, não há homem, por mais que seja bonzinho aos nossos olhos, que não seja um pecador diante de Jesus. Todos pecaram, todos são imbuídos do pecado da geração adâmica. Uma prova disso é Gênesis capítulo 6 e verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do coração era somar continuamente. Salmo 53 também evidencia isso. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos, não há quem faça bem, não há nenhum sequer. Oh, Salomão também em Provérbios 29, quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Salomão também em Eclesiastes 7, na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Vemos também João, na primeira epístola da mesma que nós lemos aqui, dizendo: se dissermos que não temos pecado, que mantemos comunhão com Ele, andamos nas trevas, mentimos e não
praticamos o bem. E aqui eu quero finalizar, meus amados irmãos, dizendo que como abandonar esta vida de pecado que você está vivendo, como abandonar esta vida de transgressão que você vive. Adão pecou, Eva pecou, se escondeu ou esconderam-se de Deus. Parece que a evidência do homem quando peca, a primeira fase, a sua primeira atitude é esconder-se de Deus, esconder-se da solução dos seus pecados. Adão e Eva também esconderam. Oh, meus amados, como abandonar a vida de pecado? Lembremos quando agora Tiago também escreveu na sua epístola, no capítulo 1 e no verso 15: depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado gera a morte. Nós precisamos trazer a evidência do sangue de Cristo para que nós não geremos o pecado em nós. Lembremos de Hebreus, quando escreve o autor desconhecido no capítulo 12 e no verso 1: deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. Precisamos trazer a evidência também, como de Hebreus no capítulo 3 e o verso 13 diz: antes exortai-vos uns aos outros, dia após dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Foi isso que o pastor certo um dia disse: a igreja é porta de esperança. É isso que o diabo quer, não somente a pandemia limitando a humanidade, mas ele sabe da restrição, o que pode talvez trazer a evidência de calar a igreja, mas ainda de forma limitada ou não, presos ou não, restritos ou não, nós estamos aqui para pregar que você não pode se endurecer pelo engano do pecado. Jesus quer libertar a sua alma. Submeto-me também ainda ao apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos no capítulo 13, versos de 11 a 14: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A noite é passada, o dia é chegado, as pandemias, as pestes, as doenças estão aí. Aí Paulo prossegue dizendo: deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, não em contendas, não em bebedice, mas tenhais cuidado na carne, no tocante às suas concupiscências. Jesus quer te libertar do seu pecado. Oh, meus amados irmãos, ainda que submetido, João vai dizer: e se a si mesmo aquele que se purifica de tudo que nele está na sua esperança, assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar, porque ninguém, aquele que pratica a justiça, é justo, assim como é justo aquele que pratica, ou injusto aquele que pratica o pecado, porque o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus,
para destruir as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Esta depressão que está te assolando, esta vontade de tirar a vida que está te assolando, esta enfermidade que está te assolando, você está dentro de casa e diz: eu não tenho amigos, eu quero sair deste quarto, eu quero que este vendaval passe logo. Mas Deus, através de Jesus e do sangue dele, diz para você: você não está sozinho. Este canal, a igreja, nós, a pregação do evangelho está entrando na sua vida agora através do sangue, dizendo: eu vim para desfazer as obras do diabo na sua vida. Se coloque sobre os pés, para que agora já finalizar. E eu me lembro, quando nós falamos de uma lista de pecados e os seus sintomas, por que nós estamos falando disso nesta noite? Nós não podemos deixar, e por que não dizer, sermos oportunistas nesta noite? Nós estamos falando de um vírus chamado pecado, porque muito pastor está se falando de um vírus, de uma pandemia chamada Covid-19, mas há um vírus pior do que a Covid, que é o pecado, ou a qual, pelo que Paulo fala aos Gálatas nas obras da carne, trazendo a prostituição, impureza, lascívia, que é sensualidade, a arma de Satanás para este século, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, que a respeito das quais declaro, como já outros vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Você que está na expectativa de ser curado, talvez você que está nos assistindo foi infectado por este vírus. Meu amado e querido, nós lembramos agora que só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Para um grande pecador há um grande Salvador. Para um grande pecador há um grande Salvador. Ou você que está assistindo pelo Facebook, ou pelo canal do YouTube, pelo Instagram, você pode até comentar aí nos comentários, você pode compartilhar para alguém, como o pastor pediu aqui, porque esta palavra vai tocar em alguém, esta palavra vai sarar alguém. Compartilha, escreve aí, manda mensagem para alguém dizendo o seguinte: o sangue de Jesus chega aonde a cloroquina não pode chegar. Para o vírus chamado pecado, há um remédio chamado sangue de Jesus. Comenta aí, prega para alguém aí. Para um vírus chamado pecado, há um remédio chamado sangue de Jesus. Sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado.